Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, no programa Sabedoria dos Números, aqui nesse projeto maravilhoso da Rádio Web Paranormal.plus. E, como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, com muito respeito, falar juntinho de você. Estamos nessa rádio que toca a sua alma. E eu quero falar hoje de um tema muito pertinente, um tema muito atual, que a maioria das pessoas que me procuram para os atendimentos, para o estudo numerológico, para o mapa numerológico, me pedem que eu analise, que são os relacionamentos. É isso mesmo, relacionamentos. Quantas pessoas hoje estão vivendo dificuldades nos seus casamentos, nas suas uniões, no relacionamento em geral? Às vezes é um relacionamento profissional, familiar, de amizade. E vamos combinar que tudo gira em torno de relacionamento. Nós não somos seres únicos no planeta para viver única e exclusivamente sozinhos. Então, os relacionamentos, eles precisam ter a harmonia, o equilíbrio, o respeito, a generosidade e a gratidão. E hoje eu vou ensinar você que está me ouvindo, presta atenção. Você vai aprender a identificar como que é a lição de casa, a lição de vida da pessoa que você está se relacionando. Até para você entender, para você compreender qual que é o ponto de estrangulamento desse relacionamento, o que dificulta, o que diverge você dessa pessoa em questão. Então, você sempre vai pegar o dia de nascimento, mais o mês de nascimento, mais o ano que a pessoa nasceu. Se a pessoa nasceu em 1900 e alguma coisa, tem que somar tudo. O 1, o 9, de repente o 8, o 3, que é 1983. Se a pessoa em questão nasceu em 2000, você vai somar o 2 mais 0 e os outros dígitos do ano em questão. Então, vamos repetir para você entender. Você vai pegar o dia que a pessoa nasceu, por exemplo, 4. Com o mês do nascimento da pessoa, vamos supor que essa pessoa nasceu em setembro, 9. Com o ano que essa pessoa nasceu, por exemplo, 1974. Então, nós vamos somar 4 mais 9, mais 1, mais 9, mais 7, mais 4, e nós vamos ter o resultado somando todos os dígitos para ficar um dígito só. Nós vamos chegar no resultado de um 7. E agora eu vou explicar para você o que significa quem vem com a lição de casa, com a lição de vida 1, para você identificar qual é o ponto, qual é a dificuldade que essa pessoa pode estar tendo no relacionamento. E vamos partir do princípio que a lição de casa, a lição de vida, a nossa missão é calculada através do nosso dia, mês e ano. É ali que nós identificamos a matéria que nós estamos devendo para o universo. É a matéria que nós somos reprovados na última prova e que nós precisamos repetir agora para passar de ano. Então, é muito importante a gente saber a energia desse número, dessa contagem toda. Por que tem que ficar num dígito só? Porque dentro da matemática só existem números do 1 ao 9, com exceção do 0, e às vezes a gente também faz a leitura dos números mestres, que no caso pode dar 11. Se na somatória que você fez, somou tudo, ficou 11, você tem que deixar esse número assim em questão, mas também eu vou explicar para analisar a soma dele, que é o 1 mais 1, que dá 2. Então, vocês percebem quanto conhecimento, quanta informação você pode ter? E não é só o relacionamento amoroso, não é só o relacionamento profissional. Você pode compreender, de repente, o seu relacionamento com um filho, com um irmão, com um sócio, uma pessoa que você está acabando de conhecer, porque numerologicamente as pessoas precisam
desenvolver, aprender a soma do dia, mês e ano que nasceram. Ficou compreendido? Então vamos lá. Todas as pessoas que nasceram numa data que a somatória resulta no 1, eu sempre vou falar o positivo e o negativo, para você identificar se até você mesmo está em qual polo e a pessoa que você está se relacionando. Vai identificar se a pessoa está usando o positivo dessa energia ou o negativo dessa força. Então, se você somou tudo e o resultado do seu dia mais mês mais ano foi 1, essa pessoa, ela vem para aprender a ser ela, a ter uma individualidade e não individualismo. Gente, é muito diferente. Uma pessoa individualista é uma pessoa que tende ao egoísmo, ao egocentrismo. Uma pessoa que tem individualidade é uma pessoa que está posicionada, que está no seu centro de poder, que está no seu eixo de equilíbrio. Então, a pessoa que vem com o 1 precisa aprender a individualidade de forma positiva, de forma coerente. É uma pessoa que vem para ser proativa. Ela precisa aprender a proatividade. Ela não pode, de repente, ser uma pessoa Maria vai com as outras. Ela não pode ser uma pessoa que deixa as rédeas da própria vida na mão do outro. Ela vem para ser ela, para ficar no seu eixo, no seu centro de poder. O que essa pessoa tem que evitar? Como nós já falamos em princípio, a individualidade, individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, começar muitas coisas e não concluir. Então presta atenção, se essa pessoa começa coisas, vai e não dá seguimento. Sabe, é fogo de palha, como a gente fala. Presta atenção nisso. Significa que essa pessoa está usando o negativo da sua força. E ela vem para aprender justamente a ter as rédeas da vida nas mãos e não entregar a vida e as rédeas nas mãos de ninguém. Se essa pessoa em questão somou 2 e esse 2 só vem de uma somatória 20, tá? Isso precisa ficar bem claro. É uma exceção de regra. Então, deu 2. É uma energia que a pessoa vem para aprender a ser parceiro. A pessoa vem para aprender a compartilhar a vida, a ser uma pessoa cooperativa, uma pessoa que realmente o outro precisa ser respeitado, né? Porque o 1 é o individual, o 2 é o 1 e o outro. Então, o 2 ele pede essa parceria, pede a paciência. A pessoa tem que aprender a ser paciente, a ser uma pessoa mais par a par, ombro a ombro. Eu diria que é pau para toda obra, aquela pessoa que está disponível para sempre ajudar o outro. Mas no negativo precisa tomar cuidado com submissão. Vamos se dizer que a impaciência também, a procrastinação e a energia da apatia. Porque normalmente as pessoas que vêm com esse 2 mal trabalhado que a gente fala, são pessoas apáticas. Pessoas que não têm vida própria, pessoas que não buscam nada diferente. Então, você presta atenção. É uma pessoa que procrastina, marca e não cumpre, marca e não aparece, de repente, amanhã, hoje não dá. Não, mas era hoje. Não, mas hoje deixa para amanhã e esse amanhã vai se, estendendo e a pessoa não conclui. Isso é muito importante você definir. São pessoas que se tornam apáticas, procrastinadoras e submissa. Uma pessoa que vai se submeter a tudo e o outro vai passar por cima que nem trator, porque faz parte do ser humano. Então, presta atenção. O 3, se você somou tudo e deu 3, a pessoa em questão vem para aprender a ter uma energia mais lúdica, de leveza, de alegria, de otimismo. É uma pessoa que vem para aprender a se expressar. Muitas pessoas falam, o 3 é da comunicação. Não, o 3 é da expressão.
Então, normalmente, essa pessoa tem que ter algo artístico, ela tem que ter um canto, ela tem que ter uma dança, uma pintura, uma interpretação. É uma pessoa que vem para aprender o lúdico da vida, a expressão na vida. Normalmente são pessoas mais otimistas, são pessoas que têm uma criatividade enorme, mas são pessoas que no negativo, lembre-se, positivo e negativo, podem trazer a energia do vitimismo. Porque o 3 é como se fosse o artista, né? A criança expressiva. Porque na numerologia o 3 é considerado a criança. Mas são pessoas que tornam vitimista, pessoas muito chororô, mimimi, chora leite derramado, porque comigo, pobre de mim, só comigo, eu tenho o dedo podre. Você deve conhecer um monte de gente assim. Isso é extremamente negativo, porque quando você repete muito as coisas, você cocria tudo o que você repetiu, do bom e do não bom. Então, em vez de reclamar, tenho o dedo podre, as coisas não dão certo para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, vamos mudar essa chave. Eu sou próspero, eu sou feliz, tudo vem a mim com alegria, eu sou uma pessoa abençoada. Muda essa chave, ajuda a pessoa a mudar essa chave. Se você está na energia e você identificou um 4, o 4 é a energia da organização e da disciplina. Então, essa pessoa ela vem para aprender a ser mais correta, mais disciplinada, mais organizada. Existe a necessidade de organizar o físico para organizar o energético. São pessoas que precisam de uma rotina saudável. Elas vêm para aprender uma rotina saudável, que é necessário. Eu sempre falo nos meus programas que ordem é progresso. O que está em desordem não progride. Então, é muito importante ordenar, organizar, disciplinar. Isso é o 4. Até porque a simbologia é um quadrado, é bases sólidas, é estrutura. O que pode ser o negativo desse 4, se a pessoa não está na frequência do positivo? Uma pessoa muito rígida, uma pessoa crica, metódica. Sabe essas pessoas engessadas, que não conseguem fazer mudanças, não se adaptam, não tem jogo de cintura para nada? Isso também não é tão legal. Então, presta atenção se a pessoa em questão não tem essa lição de casa e está vibrando o negativo dessa energia. Se você fez todos os cálculos e resultou no 5, o 5 é uma energia do movimento, da mudança, uma energia da versatilidade, da adaptação. O 5 a gente considera que é a energia da água. Ele permeia mundos, né? O 5, você vê, se nós jogarmos uma água aqui nesse estúdio, em algum momento ela vai encontrar um buraquinho, uma brecha, ela vai descer lá para o andar abaixo, porque ele permeia mundos. O 5 ele tem essa volatilidade, sabe? Esses altos e baixos, enfim, esse mecanismo mais de dançar conforme a música. Então, são pessoas que vêm para aprender esta energia, a serem mais versáteis, a se adaptar às circunstâncias. São pessoas que vêm para ter mais leveza também. E o que tem que tomar muito cuidado? Que são pessoas que têm uma tendência aos exageros, aos extremos, ao tudo e ao nada. São pessoas que jogam, sabe, as coisas para o ar rapidamente, depois se arrependem, mas não tem mais retorno. Então, o 5 ele se torna muito extremo, para sim e para não. Eu brinco que dentro dos estudos, as pessoas falam assim, o fulano é 8 ou 80. Numerologicamente, o ditado para mim seria 8 ou 80, sabe? Porque é essa energia que vai, do 8 e do 80, é o 5 ou 50. É essa energia que vai mostrar os extremos, os excessos, e não é legal. O ideal é trazer o equilíbrio, o legal é trazer, sabe, nem tanto céu, nem tanto terra. No negativo, o que você precisa prestar atenção? Também no 5. É uma energia de vícios. Então, são pessoas que vão exagerar na comida,
no doce, na bebida, no cigarro, em alguns vícios mais pesados, no sexo, no jogo. Precisa prestar atenção, porque o 5 tem uma tendência negativa do exagero. Se você somou tudo e resultou na energia do 6, é uma pessoa que tem dificuldade e precisa aprender a lidar com a família, com pessoas próximas. Elas vêm para desenvolver o amor, o cuidar, o ajudar, o ensinar, sem manipular. Porque o 6, ele traz essa característica, ele precisa aprender esses cuidados. Mas quando ele está no negativo, ele se torna manipulador, ele se torna possessivo, ciumento, se torna vingativo, até você não fez o que eu quis? Ah, então eu vou tirar teu carro. Ah, você não me atendeu a hora que eu quis? Também vai ficar 3 semanas sem falar comigo. É mais ou menos isso, um 6 negativo. As pessoas gostam muito do 6. Eu também gosto, mas ele tem esse traço manipulador, vingativo, que não é legal. Então presta atenção, se a pessoa não está ciumenta ao extremo. Você sabe que a gente faz pesquisas desses crimes, enfim, eu não gosto de falar coisa negativa aqui, mas a gente faz uma estimativa, né? Inclusive, quando eu fiz direito, eu consegui unir a parte jurídica com a parte da numerologia, e a maioria das pessoas que cometem, tipo, uma agressão, um crime contra o outro, tem um 6 mal trabalhado. Isso é muito importante a gente falar, tá? O 7 é uma energia altamente espiritual. O 7, ele traz uma consciência, né, muito grande. Então, a pessoa que tem um 7 no seu dia, mais mês, mais ano de nascimento, que foi o exemplo que eu dei no comecinho da minha explanação, vem para aprender a se espiritualizar. É uma pessoa que vem para aprender a estudar, a buscar o conhecimento mais quântico, filosófico, integrativo. São pessoas que precisam de uma conexão. Eu acho que a tradução de quem vem com um 7 é deixar de ser São Tomé, o ver para crer, mas acreditar que vai ver de qualquer jeito, porque o universo, ele é um grande banco cósmico e ele é justo. Ele nos proporciona exatamente aquilo que nós proporcionamos. É uma devolutiva. Então, o 7, ele pede muito isso, qualidade e não quantidade. Qualidade no que ouve, qualidade no que assiste, qualidade no que convive, qualidade. E o que você tem que tomar cuidado com uma pessoa que vem com uma lição de vida, uma lição de casa 7, que é a somatória da data? Depressão. Isolamento, são pessoas que às vezes se isolam, não são pessoas abertas, pessoas acessíveis, são pessoas que ficam numa retaguarda muito grande e se tornam depressivas. E muitas vezes precisam de remédio para dormir, para acordar, ansiolíticos e remédios que possam ajudar no desenvolver e no caminhar da vida. Então precisa muito cuidado. Podem se tornar hipocondríacas, sim, tá? É muito interessante isso. São pessoas que precisam de natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas, que é o que vai fazer compor o campo vibracional delas, ajuda, porque o 7 fica numa linha tênue. Quando está bem, aciona dimensões superiores que traz insights, super aberturas de consciência. Mas quando a pessoa não está bem, acessa dimensões inferiores que traz medo, angústia, isolamento, tudo negativo que eu acabei de falar. O 8. Somou tudo e deu 8, essa pessoa vem para aprender a ter o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. Ser bom, ser justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Se a pessoa for só razão, ela vai ficar injusta. Se a pessoa for só emoção, ela vira bobinho de alguém. Então, é a razão e a emoção, na medida certa. Esse é o ponto do aprendizado de quem traz um 8. E o que precisa tomar cuidado se você está se relacionando com uma pessoa que tem a somatória 8?
materialismo, frieza, uma pessoa muito calculista, uma pessoa extremamente materialista, porque o 8 ele se torna assim, ele se torna até meio impiedoso, inacessível, uma pessoa mais fria, uma pessoa que o material é acima de tudo. E a gente sabe que não é assim. Tanto é que o 8 ele tem duas esferas, a razão e a emoção, a matéria e o espírito, para que possamos ajustar as esferas do 8, da razão e da emoção, da matéria e do espírito em equilíbrio. Porque se for só razão, não dá. Se for só emoção, muito menos. Vocês percebem como a gente consegue decodificar tudo isso com uma simples data de nascimento, quando a gente consegue elucidar para que você tenha uma percepção melhor das pessoas próximas, das pessoas que você convive, das pessoas que você se relaciona ou almeja se relacionar? Pois é. Somou tudo, deu a energia do 9? Então, essa pessoa vem para aprender a ser o irmão mais velho dos números. Para você ter uma ideia, o 9 ele tem a energia dentro de si do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então, ele é uma energia de conhecimento, de sabedoria, de expertise. É uma pessoa mais amadurecida. É uma pessoa que traz esse componente, mas ela vem para aprender a colocar isso em prática. Ela vem para aprender que as pessoas ao redor têm limitações, porque como ela tem todo o conhecimento, às vezes ela passa por cima dos outros, porque ela não compreende que os outros estão em patamares diferentes de evolução. Se as pessoas não fazem melhor, não é porque elas não querem, elas não sabem. Cabe a ela apenas compreender sem carregar ninguém nas costas, sem julgar, mas compreender que cada um está num tempo diferente. Não é melhor nem pior, é o tempo de cada um. E no negativo, precisa tomar cuidado porque se torna uma pessoa sabe tudo. Aquela pessoa desagradável, que tudo dela é o melhor, só ela sabe, se torna uma pessoa, inclusive, indigesta para o convívio, para as circunstâncias, porque é muito ruim, ninguém sabe tudo. Nós podemos, sim, ter uma troca muito legal, mas uma troca saudável de conhecimento e não de prepotência, de arrogância, que é o negativo de quem precisa trabalhar a energia do 9 na sua data de nascimento. E vou mais além, né? O 11. O 11 é uma energia que, quando dá 11, a pessoa vem para aprender a ter as rédeas da vida nas mãos. O 1 e o 1. Direcionar a vida. Sabe, é como se o universo desse as rédeas da prosperidade, só que é a pessoa que dirige a própria vida, é a pessoa que direciona para onde ela quiser que ela conquista. Se essa pessoa em questão não pega as rédeas firmes do 11 nas mãos, ela vira uma pessoa negativo do 2, que é a soma, que é uma pessoa apática, uma pessoa que deixa as coisas para depois, procrastinadora, uma pessoa submissa, uma pessoa morna. E uma pessoa morna é bíblico, né? Ou seja quente ou seja frio, mas morno não dá. Então, esses todos são aprendizados muito importantes que eu trago para você aqui nesse projeto maravilhoso do Paranormal.plus, esse programa Sabedoria dos Números, que eu dedico à minha grande mestra, Janete Rossi, com muita gratidão. Eu sou numeróloga hoje em virtude de todo o conhecimento que ela me passou e tantos outros mestres queridos. E sempre falando, né, que nós temos o dever e o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Chegou o momento de a gente acessar todo esse conhecimento, toda essa proposta de vida e fazer diferente de tudo que já fizemos. Porque, mais uma vez, nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos. No amor, na saúde, no trabalho, na vida familiar, de amizades, enfim. Nós temos que acessar tudo isso que está à nossa disposição. E uma coisa importante é começar limpezas. Eu acho que chegou o momento de a gente desentulhar a vida. Limpar o pensamento, condicionante, o sentimento que nos trava, tá? Porque as mágoas são más águas
Partindo do princípio que 70% do nosso corpo é água, imagina água mas nas nossas células. Isso nos adoece, trava verdadeiramente a nossa frequência. Então é limpar pensamentos, sentimentos, objetos, porque vem coisas boas por aí. O universo tem novas sementes lançadas para a humanidade, para o planeta. E nós precisamos acessar isso com sabedoria, com gratidão, com generosidade. E eu falo muito do agradecer, né? Eu sempre falo, gente, vamos agradecer? Tem filosofias orientais que trabalham o obrigado, gratidão, porque quando a gente agradece, a graça desce. E é essa mensagem que eu quero deixar para todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo e nos ouvindo. Quer fazer o seu mapa? Quer passar por uma consulta com Márcia Pugliese, numeróloga? Manda uma mensagem de voz ou de texto no 11 97559 1469. 11 97559 1469. Também vou ficar muito feliz se você me acessar no Instagram, me seguir, que é o marciapugliese.oficial. E também no meu canal no YouTube, que é um canal singelo, mas que tem muita coisa ali para você aprender, maratonar, programas, lives, podcasts, tudo que eu fiz durante esse tempo todo tá ali, com muita informação para você. Vai lá, curte, se inscreve, compartilha, que é o Márcia Pugliese Oficial. E é tão gratificante fazer esse programa, estar aqui dando o melhor, sabe? Transbordando esse conhecimento para você, porque conhecimento é poder. Toma posse desse poder na sua vida, aprenda a se conhecer e a se empoderar. E eu sempre vou agradecer muito esta oportunidade do projeto Paranormal.plus, o programa Conheça-te por Márcia Pugliese, a sabedoria dos números. A numerologia como ciência maravilhosa, uma ciência milenar que nos ajuda tanto. E outro ponto importante é sempre agradecer a Deus pela oportunidade, gratidão eterna, meu pai, minha mãe, ao presente de Deus, Filho maravilhoso, Marcelo, que me ajudou na técnica, Edu, que é o nosso produtor do programa, a todos vocês, ouvintes, seguidores, todos que estão aqui conosco, com muito amor, com muito carinho, eu agradeço a oportunidade e até o próximo programa, A Sabedoria dos Números, por Márcia Pugliese, numeróloga. Gratidão.